Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você viu uma notícia e escreveu perguntando, preocupado, é uma notícia curiosa. A notícia dizia que um padre foi cantar no culto da igreja de um pastor. E aí você perguntou se isso seria correto, se um padre podia cantar na igreja de um pastor. Na verdade, eu sou meio alheio às notícias dos meios católicos, evangélicos, gospel, essas coisas. Eu acho que só o nome do padre que você mencionou me é algo familiar, mas eu nem imagino quem seja o tal pastor. O que os padres e pastores fazem ou dizem não faz muita diferença para mim. Ingênuo é o cristão que pensa que o que acontece nas igrejas não esteja sendo manipulado por um nível superior de comando. No Brasil, nós vimos um impeachment de uma presidente em meio a investigações de corrupção, desvio de dinheiro público e tudo mais. E quando todos pensavam que era coisa apenas do partido governante, eis que surgem outros, e mais outros, e mais outros, até o Brasil aprender da maneira mais difícil que em política os seus atores se xingam nos palanques enquanto se abraçam nos bastidores. O mesmo acontece na cristandade. O palco que surge dividido entre gregos e troianos para a plateia, ele está todo conectado nas coxias atrás do palco, onde os atores gregos e troianos circulam e se abraçam. Protestante, católico, não importa. Em política e religião, falar com os dois cantos da boca é comum. Embora o povo leigo, lá do chão de fábrica da igreja, nem sempre perceba isso. Recentemente, até a imprensa noticiou o caso de um pregador da prosperidade que estaria percorrendo os bancos de chapéu na mão para obter um empréstimo milionário. E para isso ele vai ter de penhorar sua igreja. O que faz perguntar até se ele nunca assistiu aos seus próprios programas na TV, nos quais ele prometia prosperidade ilimitada para quem lhe enviasse dinheiro. Não é? Quem conhece profecia bíblica sabe que a cristandade estará toda emaranhada em um grande e monstruoso novelo, só um único novelo, que será motivo de espanto para o apóstolo João. Ele fala assim: quando a vi, admirei-me com grande espanto. Apocalipse 17, 6. Trata-se de Babilônia, a grande meretriz que controlará o poder civil e religioso. A cristandade na sua última e mais degradada forma. Vazia de cristãos genuínos, porque isso é depois do arrebatamento dos verdadeiros cristãos, que é a igreja, mas ela estará vazia, mas ainda mais e mais rica e abastada do que quando ela se gabava aqui no mundo de que estava rica e abastada e não precisava de coisa alguma, quando ela ainda tinha salvos no seu bojo, salvos dentro de si. Mas depois do arrebatamento dos salvos, as cascas vazias, que chamamos hoje de igrejas, estarão unidas nessa deformidade que deveria ter sido a noiva de Cristo, mas não passava de uma grande meretriz. Agora, voltando à dúvida se é correto um padre cantar na igreja de um pastor, ela traz à tona alguns questionamentos de erros graves praticados na cristandade. E geralmente eles são invisíveis à maioria dos cristãos, e tão acostumados que estão em praticá-los e alheios aos ensinamentos das Escrituras. Alguns podem até achar falta de respeito eu criticar essas práticas que já são tão usuais nas religiões cristãs, mas se nós não tivermos a palavra de Deus como nosso guia, nós vamos acabar na mesma condição de ruína em que estava o povo de Israel no livro de Juízes. O último versículo de Juízes diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Juízes 21, 25. É isso hoje a condição da cristandade. Bom, primeiro, na sua pergunta você falou de um padre fulano e de um pastor cicrano. E na Bíblia nós não encontramos nenhum padre. Porque até o Senhor Jesus disse para não chamarmos a ninguém de pai, no sentido religioso, e padre é pai em latim. Ele disse assim: e a ninguém na terra chameis vosso pai, porque um só é o vosso pai, o qual está nos céus. Mateus 23, 9. Localmente, as igrejas tinham bispos, também chamados presbíteros ou anciãos, e pelo menos em uma passagem chamados de guias ou pastores. Porque ali estava revelada a sua função de supervisores do rebanho. Mas sempre eram múltiplos, numa só localidade, não apenas um, como é o clérigo, o padre ou pastor na igreja tal.
das religiões cristãs, aquele modelo não existe na Bíblia, sinto dizer para você. Segunda coisa também que eu detectei na sua pergunta, pelo que eu entendi, aparentemente o padre fulano foi convidado pelo pastor cicrano, pois nessas igrejas o padre ou o pastor é a autoridade máxima no local de reuniões. Por isso você perguntou se estaria certo o pastor cicrano permitir isso. Mas na Bíblia você não encontra a figura do pastor como dirigente de uma congregação. Não existe isso. Pastor na Bíblia é um dom, não um dirigente das reuniões da igreja. Nas reuniões da igreja, segundo a Bíblia, é o Espírito Santo quem dirige. É ele quem usa quem ele quer. E não um único homem na frente da congregação. Veja a passagem na Bíblia. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação, seja tudo feito para edificação. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem, que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. 1 Coríntios 14, 26 e 29 e 31. Versículos 29 e 31. Leia a partir do versículo 26, que são as instruções de como deve ser uma reunião da igreja. E aí tente encontrar um homem à frente, nessa passagem, como é o clérigo, o padre ou o pastor nas igrejas que você vê por aí. Veja se existe esse homem aí, nesse capítulo 14 de Coríntios, se existe um homem ali dirigindo a reunião, fazendo-se passar pelo Espírito Santo. Não existe. Terceiro ponto que chamou atenção na sua pergunta, você se referiu à igreja na qual o padre foi cantar como sendo a igreja do pastor cicrano. Mas na Bíblia, eu não encontro uma igreja com dono humano ou identificada pelo nome de algum padre ou pastor, tipo igreja do padre fulano ou igreja do pastor cicrano. Não existe. A igreja é sempre citada na Bíblia como sendo a igreja de Deus. E a sua identificação, além dessa, além de ser a igreja de Deus, é apenas geográfica, pelo nome da cidade ou localidade onde ela está. A igreja que está em Corinto, a igreja que está em Éfeso, etc. Paulo escreve a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. 1 Coríntios 1, 2. O quarto ponto, também que eu detectei na sua pergunta, quando você perguntou se estava certo o padre cantar na igreja do pastor, você usou uma expressão muito comum no mundo religioso, mas que é completamente estranha à Bíblia. Isso porque na Bíblia nós não encontramos artistas cantores indo a alguma igreja apresentar um número musical para uma audiência. Não tem isso. Todos estão ali com os olhos voltados para Cristo, como centro das atenções. Nunca para um apresentador de algum número musical, algum artista. Não. Você conhece alguma passagem onde diga que Timóteo foi cantar na igreja que estava em Filipe? Ou que Paulo tocava na igreja que estava em Tessalônica? Ou que Pedro era regente do coro da igreja que congregava em Jerusalém? Você conhece alguma passagem? A reunião da igreja é para o ministério da palavra, a ceia do Senhor e a oração. Para isso. Isso está muito claro em Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Mas será que não havia cânticos nas reuniões da igreja? Claro que havia. Apesar de nós não encontrarmos qualquer evidência do uso de instrumentos musicais. Isso você não encontra. Mas todos deviam participar conjuntamente, a uma voz do cântico. Veja esta passagem: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Colossenses 3,16, Romanos 15,6. No louvor cristão, todos se sentam na plateia. E no palco, só fica Jesus. Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.